O Flamengo consegue a vantagem para o jogo de volta em Porto Alegre. O Flamengo vence o Internacional por 1-0 e deixando uma coisa bem clara. É sempre ele, meu amigo. É sempre o Bruno Henrique. Ele pode estar mais velho, ele pode não estar na sua melhor forma, mas na hora que o bicho pega, na hora do jogo importante, na hora do jogo decisivo, chama o rei dos clássicos que ele faz gol. É impressionante o quanto o Bruno Henrique decide em jogo grande, o quanto o Bruno Henrique chama a responsabilidade em mata-mata, quando é pressão para valer, Maracanã lotado, e vai se firmando como um dos jogadores mais decisivos da história do Flamengo. Essa é a verdade. Hoje o Bruno Henrique é um dos jogadores mais decisivos da história do Flamengo. Hoje o Bruno Henrique já passou o Gabigol, na minha opinião, em idolatria no Flamengo. O Gabigol foi embora de um jeito meio controverso, o Bruno Henrique ficou. Bruno Henrique segue sendo decisivo, foi decisivo no título da Copa do Brasil, mais uma vez agora na Libertadores, e vai se firmando, não só como um dos grandes ídolos da história do Flamengo, mas também como um cara que sempre, quando precisa, quando o jogo é grande, é nele que a bola tem que chegar. Além do Bruno Henrique, Luiz Araújo, bola parada, a bola parada do Flamengo é uma força desse Flamengo. E por que é uma força desse Flamengo? Por causa do Luiz Araújo. Luiz Araújo é um cara que vem dando muita assistência, que vem sendo muito participativo. Quando o Luiz Araújo tá fora, o time do Flamengo cai, o Flamengo tem menos chances de gol, é bom a gente dizer isso, e um Flamengo que sai com a vantagem mesmo sem Arrascaeta. Tá? É bom a gente lembrar que no jogo de hoje, o principal jogador do Flamengo na temporada estava fora, estava suspenso pelo terceiro cartão. E no jogo de volta, ele vai estar presente. Então, de positivo nesse Flamengo de hoje, o primeiro tempo, o Flamengo sufocou o Internacional no primeiro tempo, não deixou o Internacional jogar. Aos 12 minutos, já uma chance clara de gol com o Luiz Araújo. E além do gol do Bruno Henrique, o Flamengo poderia ter garantido o resultado no primeiro tempo. Então, primeiro tempo, positivíssimo. Bruno Henrique, positivíssimo. Agora, vamos lá. Mais uma vez. E quem também fala, pilhado quer reclamar, que se dane. Mais uma vez a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo. Alguma coisa tem que ser falada pelo Felipe Luiz. Alguma coisa tem que ser observada pelo Felipe Luiz. Será que a preparação física do Flamengo, que não é boa? Porque não é possível. Todo o segundo tempo do Flamengo, hoje mesmo, quando eu fui elogiar o primeiro tempo, eu pensei, provavelmente o segundo tempo vai cair de rendimento. E não deu outra. O Flamengo criou pouco no segundo tempo, para não dizer que não criou praticamente nada. O Flamengo não ameaçou o Internacional no segundo tempo. E o Inter, no segundo tempo, vendo que o Flamengo morreu, essa é a verdade, o Flamengo morre nos segundos tempos, o Internacional tomou o meio-campo. O Internacional equilibrou o jogo. O Internacional fez o que ele não conseguiu fazer no primeiro tempo, jogar. Então o Flamengo que teve um baita primeiro tempo, um Flamengo que teve Bruno Henrique, Luiz Araújo participando de gol de novo, agora um Flamengo que tem que se preocupar com isso. Alguém tem que falar alguma coisa ali. Alguém tem que chamar o preparador físico e perguntar, meu amigo, por que que o Flamengo não tem a mesma intensidade no segundo tempo que ele tem no primeiro? É simples isso, porque uma hora isso vai comprometer o Flamengo. Uma hora nessas principais competições, isso pode fazer a diferença. E outra coisa, se é pro Emerson Royal jogar o futebol que ele tá jogando, bota o Varela de titular do Flamengo. É impressionante. O Emerson Royal, ele consegue ter 100% de aproveitamento. Ele erra tudo. Ele erra tudo. Não tem 30%, 40%. Como erra o Emerson Royal? E aí, se for para falar que tá fora de ritmo, que tem que voltar aos poucos, vai pro banco. Porque o Varela
hoje é muito mais jogador que o Emerson Royal. Eu falo do Alan. O Alan, pra mim, ele me irrita bastante. É cada chute a gol ridículo do Alan. Hoje teve uma ajeitada do Luiz Araújo, que era só ele chutar, ele zone a bola pra fora do Maracanã. E eu falo do Emerson Royal. O Varela pede espaço. O Varela, quando o Wesley estava para sair do Flamengo, fez boas atuações. Então, que o Flamengo não caia na cilada de ter que escalar o jogador porque investiu no Emerson Royal. Porque hoje, o que eu vejo no Emerson Royal é 100% de erro. Não acerta uma jogada. E jogadas fáceis de serem acertadas. Flamengo vai com a vantagem, mais uma vantagem muito reversível para o Internacional no Beira-Rio. Tem um ponto positivo, a Arrascaeta está de volta na próxima partida, que é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Eu já dou aqui uma boa noite para o Fábio Piperno, para o Raizinho Monteiro, que também está com a gente aqui na mesa, Flávio Prado. Ô, Flávio Prado, vamos lá. Um Flamengo excelente no primeiro tempo. Um Flamengo com cara de Felipe Luiz. Mas essa queda de produtividade do Flamengo no segundo tempo tem que ser uma preocupação, principalmente para esse segundo jogo, né, Flávio? E outra, se o Flamengo está jogando tão bem o primeiro tempo, precisa tentar matar o jogo nesse primeiro tempo, coisa que o Flamengo não fez hoje, Flávio. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Bom, antes de mais nada, eu gostei muito do jogo. Foi um jogo muito legal, bem jogado, bonito. O árbitro deixou a bola rolar, o que é muito bom. Uma outra falta ele poderia ter marcado, não marcou, mas é melhor assim. É melhor você deixar o jogo rolar e errar uma falta ou outra que você não marca, do que ficar picando o jogo e marcar tudo que acontece, encostou, marca. Então, gostei muito. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, principalmente a parte final, os últimos 10 minutos, toques curtos, rápidos, tabelas, foi muito bom de ver, muito gostoso de ver, principalmente depois do gol, né, que o Inter sentiu o gol. Aí o Inter volta com uma outra postura, ele sobe a marcação, ele faz uma marcação mais ofensiva, e aí mais agressiva, e aí o Flamengo teve realmente dificuldades. Eu não sei se é condição física, mas a verdade é que o Inter voltou com uma postura muito melhor. O Inter voltou jogando futebol de uma aplicação mais forte. E o time do Inter é um bom time. O time do Inter é um bom time. E aí ele jogou no nível que ele pode jogar. As mudanças do Felipe não chegaram a surtir efeito. Ele ficou tentando corrigir, tirou um atacante, colocou mais um homem de armação no meio, no caso do Carrascal, mas o Carrascal ainda não chegou com tudo no Flamengo. Aí foi protegendo, enfim, o time caiu. O Jorginho, que tinha sido um jogador maravilhoso no primeiro tempo, caiu. Hoje o Samuel Lino não conseguiu brilhar, embora tivesse no final do primeiro tempo participado bem, mas não brilhou. E no Internacional nós tivemos uma marcação, aliás, muito forte do Aguirre no Samuel Lino, uma das razões da coisa não funcionar pelo lado de lá. Um Bruno Henrique com muita movimentação, procurando espaço, cansou, acabou saindo o Pedro Neto, não conseguiu fazer muita coisa. Mas acho assim, Pilhado, o resultado foi bom para os dois, eu até terminei dizendo isso. O Flamengo ganhou em casa e o Inter está vivo para o segundo jogo. Um jogo legal, um jogo gostoso, eu gostei bastante. Agora, sem dúvida, primeiro tempo do Flamengo e segundo tempo do Inter. É isso, foi um primeiro tempo do Flamengo e que o Flamengo poderia, na minha opinião, ter buscado o segundo gol. Né? O Flamengo criou chances, teve uma chance, inclusive, do Luiz Araújo, né, que eu elogio muito, que ele entra na área, o Bruno Henrique passa sozinho na direita, ele demora para finalizar e o defensor do Inter tira a bola. Ali também eu achei que ele demorou muito para tomar essa conclusão. Agora, Fábio Piperno, a gente tem essa situação do Flamengo criando muito no primeiro tempo e caindo no segundo. Claro, o Roger Machado pode ter ajeitado o time no vestiário. Não é só isso, gente. Todo jogo esse Flamengo cai no segundo tempo. Uma hora isso tem que mudar. Uma hora esse Flamengo precisa manter no segundo tempo o ritmo que ele tem no primeiro. E isso já é uma preocupação, Piperno, de anos. Isso já deve fazer uns 2 anos, que o Flamengo sempre tem o preparo físico pior do que os adversários. Será que ninguém percebe isso? Será que só eu percebo? Será que o BAP não percebe, que o Boto não percebe, que o Felipe Luiz não percebe, que o preparador físico não percebe? Não é possível. É mais uma vez uma queda de rendimento, porque se o Flamengo joga no segundo tempo que jogou
no segundo tempo que jogou no primeiro, poderia ter saído com uma vantagem maior. Agora, tem outra coisa, né, Piperno? Também é um Flamengo difícil de sofrer gols. Mais uma vez, o Flamengo sai de campo sem ser vazado, Piperno. Não na Libertadores, mas nessa fase recente aí e também no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Pilhado. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Pilhado, seguinte, em relação a essa questão da queda de ritmo do Flamengo no segundo tempo. Eu confesso para você que eu ainda não tenho um diagnóstico definitivo para isso. Eu acho que também pode estar relacionado à forma do time atuar depois que ele estabelece vantagens. Porque, puxando rapidamente da memória aqui, o Flamengo, depois do Mundial, ele foi buscar algumas vitórias fundamentais no segundo tempo, isso no Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Fluminense, por exemplo, contra o Galo, né? Era um jogo difícil. Foi um Flamengo que, antes de viajar para o Mundial, ganhou do Palmeiras no segundo tempo, aqui em São Paulo, mas, de fato, em alguns jogos, sim, o ritmo do time caiu. Então, eu ainda não cheguei a uma conclusão definitiva em relação a isso. Se o Flamengo realmente cai fisicamente ou se, a partir do momento que estabelece uma vantagem, o time muda a forma de jogar, atrai o adversário e aí, às vezes, acaba sofrendo um pouco mais do que deve. Agora, algumas coisas chamam atenção, né? É um Flamengo rico, um Flamengo milionário que toda hora contrata reforços aí para jogarem do meio campo para frente e claro que chegaram jogadores para a defesa também, mas é impressionante como a defesa do Flamengo vem sendo, para mim, de forma surpreendente, o destaque do time nessa temporada. Hoje é de longe a melhor defesa do futebol sul-americano. É muito difícil fazer gol nesse time. Então, da mesma forma que você fica, às vezes, aflito aí com o fato do Flamengo cair em segundo tempo, por exemplo, você também deve se considerar alguém muito aliviado com a solidez dessa defesa que cede tão poucos gols. O Flamengo tem um desempenho defensivo no Campeonato Brasileiro espantoso e nessa Libertadores já começa bem, né? Foi uma defesa que permitiu muito pouco ao bom volume de jogo do Internacional, especialmente no segundo tempo. Essa dupla, os Léos, de vez em quando pode ter uma ou outra falha individual, especialmente o Léo Pereira, que às vezes flerta um pouco mais com a aventura, né? Mas, de qualquer forma, é uma defesa que tem respondido de forma impressionante. Hoje não foi diferente. E a partir do momento em que o Jorginho entrou no time, isso se torna ainda mais claro, né? Então, os dois Léos, o Jorginho e, especialmente, a boa marcação pelo lado esquerdo, realmente fazem desse sistema defensivo do Flamengo algo impressionante. Eu digo do lado esquerdo porque, na lateral direita, com a entrada do Emerson Royal no time, é claro que ele ainda precisa se adaptar melhor, está muito cedo, né, para a gente avaliar definitivamente quem é que pode ser esse jogador, mas de qualquer forma ainda não é um lado tão firme como é o esquerdo. Mas o Flamengo mereceu ganhar e o confronto está muito aberto. É isso, é um Flamengo, né, equilibrado. É um Flamengo que tem um certo equilíbrio e na defesa vai muito bem. Contanto que quando sofre gol, geralmente é de erro ali, né, erro individual. Léo Pereira, às vezes, tem alguns erros individuais. O próprio Alan, às vezes, na saída de bola, porque é um Flamengo que quer tocar bola. Agora, o PH tá me pedindo aqui para chamar o Viga, tá? Já vou chamar o Raizinho também para participar aqui com a gente. Porque o Viga tá entrando com a gente, eu queria falar de algumas situações, Viga. Primeiro, já elogiei o primeiro tempo. Acho um primeiro tempo, assim, muito bom do Flamengo. Até me empolguei e depois falei, gente, o que acontece com esse time no segundo? Flamengo que buscou gol, Bruno Henrique sempre sendo decisivo, tem pontos ali a serem elogiados. Os resultados do Felipe Luiz, mais um resultado positivo do Felipe Luiz. Agora, vamos lá. Cansaço no segundo tempo. Já cansou criticar isso no Flamengo. Não é possível que a preparação física não enxergue isso. O Flamengo morre
no segundo tempo. Ou se acovarda, o que para mim é pior. Se for para se acovardar um time que tem tanto jogador grande, aí é pior do que cansar. E aí outra coisa, Viga, Emerson Royal, meu Deus do céu. Esse cara, ele tinha a musiquinha lá no Tottenham, eu não imaginava que era verdade. Porque, por enquanto, ele não acertou nada no Flamengo. E outra coisa, pelo amor de Deus, alguém bota a Mônica, o Cascão, em algum clube de futebol para chamar o Cebolinha. Não dá para aguentar mais o Cebolinha no Flamengo. Ele não faz nada. Cebolinha no Flamengo, ele não faz nada. Cebolinha e nada no Flamengo é a mesma coisa. Ah, vai entrar o Cebolinha. Você já sabe que ele não vai fazer nada. Ah, Pilhado, fez o gol no Atlético Mineiro. Tá bom. Ele tem lampejos, mas pro azar dele, lampejos que nunca são decisivos. Nunca. Agora, não dá para aguentar mais Cebolinha, ô Viga. De novo, entra, não muda em nada o jogo, fica firulando, não faz jogada objetiva nenhuma. Um Flamengo que o segundo tempo é preocupante, mas que se jogar o que jogou no primeiro tempo, passa para a próxima fase, Viga. Fala, Pilhado. Grande abraço para você, meu amigo. Parabéns aí pelos 3 anos. Um abraço para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan aqui desse Canelada. Pilhado, eu tô com você nessa. Eu quero começar de trás para frente, porque se você for analisar os segundos tempos do Flamengo, Atlético Mineiro na eliminação lá em Belo Horizonte, Mirassol no último sábado aqui no Rio de Janeiro, só para trazer os jogos mais próximos da memória do torcedor, você vai lembrar que não foram boas atuações do Flamengo, ou atuações condizentes com o elenco, com o time e com os primeiros tempos do rubro-negro carioca. E aí você pode botar na conta de muita gente, inclusive, eu adoro ele, vou fazer esse preâmbulo, esse prefácio. Técnico Felipe Luiz não tem sido muito feliz nas suas substituições. Por exemplo, lá em Minas, quando ele tirou o Plata, acho que foi uma substituição equivocada, como também aquela de, já passou, né? Mas é importante retropolar um pouquinho, deixar o último pênalti decisivo para o Wallace Ian. Pois bem, no jogo de hoje, a não ser que o Nino tenha pedido para sair, porque o Samuel Nino não pode jamais dar vaga oportunidade inteiro para o Everton Cebolinha. Estou com você. Eu venho dizendo há muito tempo, talvez uma das piores tacadas e investimentos do Flamengo junto com o uruguaio De La Cruz. O Flamengo enterrou ali 150 milhões de reais no barato por 2 jogadores que, se conseguir 2/3 desse valor, levanta as mãos para o céu. Há um problema e a gente fica sempre se questionando, né? Porque existe a filosofia do controle de carga. Controle de carga tem que ter eu, meu caro Pilhado, tem que ter você, tem que ter o torcedor do Flamengo. Controle de carga, sabe o quê, Pipiano? Controle de carga emocional. Porque tem jogadores que não são compatíveis com o atual momento econômico, financeiro, técnico do rubro-negro carioca. O Emerson Royal, acho até que ele pode dar um bom volante, mas lateral não é a dele, não. Então não existe qualquer justificativa para o Varela não ser o titular da posição. E eu venho dizendo aqui há muito tempo, viu, Pilhado? E vou repetir. O Flamengo gastou quase 300 milhões de reais nessa janela. Vem mais por aí. Mas ainda é carente e órfão no seu corredor pelo lado direito. O Varela não é o Wesley e o Emerson não é nem um naco, né? Uma bituca do que era o Wesley. O Gerson, então, esse é insubstituível. Pode juntar o Saul com o Cebolinha, com mais uns 3 ou 4, que não vai ser o substituto do Gerson. Então o Flamengo precisa arrumar um corredor, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, senão fica um time muito centralizado, tendo o Jorginho na armação das jogadas como segundo volante. E só para fechar essa minha primeira intervenção, Pilhado, para aqueles que acham, o uruguaio já acabou, tá chegando o fim do Arrascaeta, tá na hora de pensar de renovar Patavinas. Não fala besteira, porque toda vez que o Flamengo joga sem um Arrascaeta, carece de um jogador mental, de um jogador racional, de um jogador cerebral. E hoje ficou muito claro, vai ter um Arrascaeta no jogo de volta. Você pode até criticar a forma física do Arrascaeta, mas que ele faz falta, e muita falta, se faz. Porque senão, sobra para o Jorginho lá atrás, como o segundo volante, segundo homem de proteção, fazer a armação da jogada, que pelo lado direito não tem lateral direito. Pelo lado esquerdo, o Alexandre não chega no fundo. Quando tem o Nino, tudo bem, beleza. Agora, quando tem um Cebolinha de um lado e do outro lado, sabe Deus quem?
fica complicado, o jogo fica congestionado no meio de campo. Luiz Araújo foi um dos melhores jogadores do Flamengo nessa temporada de 2025. Agora, alguém ter o devaneio e pensar que ele pode ser um substituto à altura do Arrascaeta, nananina não. Aí é, como diria meu amigo Piperno, basófia. Não tem, né? Substituto pro Arrascaeta hoje no futebol brasileiro não tem. Não tem. Agora, o Luiz Araújo, para mim, é muito eficiente. Como esse cara participa de gol? Às vezes ele toma decisões erradas, às vezes ele toma decisões pouco inteligentes para ser suave, mas o Luiz Araújo chama a responsabilidade, o Luiz Araújo chama jogo, o Luiz Araújo participa de muito gol de bola parada. Eu acho que tem que se reconhecer o Luiz Araújo. E aí eu te pergunto, Raizinho, do jogo. Porque, o Lino, mais uma vez eu gostei do Lino, tá? Primeiro tempo do Lino eu achei bom. O último jogo do Lino eu achei muito bom. O Lino teve 4 jogos pelo Flamengo. Pra mim, só um que foi ruim. Que foi a derrota pro Atlético Mineiro, que ali o Lino não apareceu muito. Não foi a derrota, não. Foi o empate, né? O empate. O Lino teve 4 jogos. O primeiro que perdeu, jogou muito contra o Atlético Mineiro, que foi a estreia dele. Jogou muito o último jogo pelo Flamengo. Esse jogo hoje, o primeiro tempo, foi bom do Lino. Raí, eu queria que você fizesse uma análise desse time do Flamengo e do que fez o Internacional também no segundo tempo. Porque o Inter tomou o meio-campo no segundo tempo. Aproveitou essa morte do Flamengo, para variar, um time que morre no segundo tempo, e tomou o jogo. Agora, concorda com o Viga que o Flamengo não melhorou e sim piorou com a saída do Gerson e do Wesley e as chegadas de Lino, Saul, Emerson Royal e Carrascal? Boa noite, Pilhado. Um abraço para você, todo mundo aí que nos acompanha. Eu acho que dá para dividir aí essa questão. Na lateral direita, eu não acho que o Emerson Royal seja um jogador condizente com o tamanho que o Flamengo vive, né? Ele teve uma trajetória aí na Europa, em times importantes, mas nunca como um titular absoluto ou como um jogador com grande desempenho, até mais do que a questão da titularidade. O desempenho dele nunca foi um grande desempenho no futebol internacional, e está dizendo aqui alguém que viu muitos jogos dele no futebol internacional. Sempre foi um jogador que oscilou mais para baixo do que para média ou para cima. Então, na minha visão, pelo menos, o Flamengo poderia encontrar um lateral no mercado com mais qualidade. Claro que ele custaria um dinheiro maior também do que custou o Emerson Royal. Então, acho que na direita a troca, né, ela não é boa, troca entre aspas não é boa. O Wesley é um jogador melhor do que o Emerson, e acho que o Varela vai ser titular da posição aí até o final da temporada, como vinha sendo nessa disputa entre os dois. E em relação ao Gerson, que é um jogadoraço também, eu acho que o Flamengo não tem talvez um jogador do mesmo nível que ele, mas conseguiu abrir o leque com mais opções. Com a chegada do Saul, do Carrascal, do próprio Samuel Lino, que não é um substituto para o Gerson, joga do outro lado do campo, mas possibilita que o Luiz Araújo volte a jogar do lado direito, né? Se a gente lembrar, na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, o Luiz Araújo jogava na esquerda, para o Gerson jogar na direita. Então, eu acho que o Flamengo tem um leque de opções maior nesse momento para variar, dependendo do jogo, da circunstância e daquilo que o Felipe Luiz possa desejar para cada partida. Ele monta muito time pensando em cada adversário, né? Por isso é tão difícil prever a formação inicial do Flamengo, projetar quem vai sair jogando, quem não vai, porque sempre tem uma surpresa, sempre tem uma coisa diferente. Então, não acho que o time tenha melhorado, mas nem piorado, como a opinião do Viga, mas tem opções aí diferentes em um setor. Para o meio campo, acho que aumentou o leque. Na lateral direito, de fato, essa opção de hoje, para mim, é pior do que a que estava antes, no caso, o Wesley. Sobre o jogo, acho que o Flamengo começou muito bem, fez um ótimo primeiro tempo, poderia ter conseguido ampliar o placar, ter uma vantagem maior, né? Teve a oportunidade do Luiz Araújo, teve uma outra finalização também que passou perto ali do gol defendido pelo Rocher, o próprio gol produzido pelo Bruno Henrique, poder de decisão muito grande. Chegou a 23 gols em jogos de Copa Libertadores, 23 gols mais 17 assistências, 40 participações diretas em gols, em jogos só de Libertadores. É um jogador diferente que cresce nesse tipo de duelo, de fato, tem sido muito decisivo para o Flamengo. No segundo tempo, acho que o Roger faz alguns ajustes, principalmente de pressão. O time consegue pressionar melhor no setor de meio campo. E claro que isso também está combinado com o fato da queda física do Flamengo. O Flamengo é um time que fisicamente cai muito no segundo tempo
dos jogos, e não é desse jogo, não é do último, tem sido recorrente em algumas partidas. É uma questão, obviamente, para o Felipe Luiz analisar, tentar entender o que acontece, se há um desgaste muito grande na dupla, né? O Jorginho já não é um jogador tão jovem e vem numa batida de muitas partidas. O Alan não me parece ser um cara que tem um ritmo de jogo muito grande, até pelas ausências que ele tem em um momento ou outro, né? Não é o titular absoluto da posição. O próprio Everton Araújo, quando entra, também não vai tão bem. Então, essa dupla do Jorginho ainda é uma posição aberta. Tem a expectativa do Pulgar voltar daqui um tempinho, tem o De La Cruz para voltar para a próxima semana, deve estar à disposição. Então, acho que esse fator da dupla de meio campo, a soma do Jorginho ser um jogador um pouco mais velho e a batida do calendário do futebol brasileiro, e ele já se tornou um jogador fundamental no Flamengo porque joga muita bola, aliado ao fato de não ter ainda um jogador ao lado dele que consiga ser consistentemente um titular, faz com que o Flamengo perca um pouco o controle do jogo em alguns momentos e caia muito fisicamente no segundo tempo. Acho que o Roger conseguiu explorar bem isso, colocou o Inter no campo de ataque no segundo tempo, mas sem produzir muitas oportunidades também. E aí acho que tem uma outra parte interessante, pegando um pouco carona no que o Piperno falou, você também destacou, a parte defensiva do Flamengo. Defensivamente é um time muito sólido, fui até procurar os números aqui. O Flamengo fez seu jogo de número 49 hoje na temporada. Desses 49 jogos que o Flamengo fez na temporada, ele não foi vazado em 29. É um número muito alto, mais de 50% dos jogos sem ser vazado. E nos outros que foi, né, foram 28 gols sofridos, né? Então nem é uma média tão grande assim. Se a gente somar tudo, 0,5 por jogo, quer dizer que o Flamengo toma um gol a cada 2 partidas. Então defensivamente é um time muito forte, isso de novo ficou provado hoje, e muito forte no sentido de não permitir chances ao adversário. E, de novo, a bola parada foi um fator, como contra o Tátira, como contra o Galo no Campeonato Brasileiro, como contra o Fluminense no Brasileirão. A bola parada do Flamengo, de novo, muito forte. Bola parada ganha campeonato. E o Flamengo acho que está muito bem nesse quesito.